Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen, talvez o melhor jogador da história. Quando foi perguntado na opinião dele qual a melhor partida de xadrez da história, ele respondeu sem titubear: Viswanathan Anand contra Gata Kamsky na semifinal do torneio de candidatos de 1994. É essa partida que eu vou mostrar então aqui para vocês. Se preparem, porque se é a preferida do Carlsen, podem ter certeza que é uma partida bem selecionada, bem recomendada, né? Então, e a gente vai ver por que o Carlsen acha isso. Aqui eu fiz questão de tirar a barrilda, a barrinha de avaliação da higiene, para não nos atrapalhar aqui durante a imersão que a gente vai fazer nessa partida maravilhosa aqui agora, tá bom? E falando em imersão, fica o convite também para você conviver com a gente ali no nosso Discord, tá bom? A nossa comunidade ali, tá rolando muita atividade bacana, dá uma olhada aqui, ó. Legal o comentário aqui do Nice. Nice, isso é mais verdade ainda quando tem fianqueto. A gente tem atividades ao vivo todos os dias, aparece lá você também, tá bom? A Viswanathan Anand, portanto, abre aqui a partida com o peão do rei E4, é a luta pelo título de campeão mundial. Temos aqui E5, cavalo em F3, cavalo C6, e aqui o Anand segue com a abertura espanhola, o Rui Lopes com o lance bispo B5. Gata Kamsky joga com A6, o bispo volta para casa de A4, o cavalo ataca o peão central, Roque coloca o rei em segurança, deixando o peão. Gata Kamsky não está interessado em capturar peão, ele prefere o desenvolvimento. Pode capturar, mas isso atrasa o desenvolvimento, as brancas vão tentar explorar aqui o rei que ainda está no centro. Por isso Kamsky preferiu desenvolver peça. Temos torre em E1, B5, o bispo atacado sai, Roque coloca o rei em segurança. E aqui, meus amigos, a gente está prestes a entrar numa das aberturas mais agressivas do xadrez, que é o ataque Marshall. Se você estiver nessa posição, que não é rara, é bem comum na verdade, e quiser evitar o ataque Marshall, que a gente vai ver qual é, você pode jogar aqui o lance A4, por exemplo. Aqui você pode jogar o lance A4, a variante anti-Marshall. Até mesmo D3 acho que é jogado aqui, também evitando o Marshall, tá bom? Mas A4 também super jogado nessa posição, a variante anti-Marshall, tá? Mas aqui o Anand não receia o ataque Marshall. Rafa, que ataque é esse? C3 foi jogado. E aqui então o Gata Kamsky vai pro ataque Marshall com o lance D5, que é extremamente agressivo porque as pretas acabaram de sacrificar esse peão central. Claro, porque depois de peão toma, a torre tá atacando aqui. Cavalo toma foi jogado, cavalo toma, temos mais trocas. E você fala, mas isso só pode ser ruim para as pretas? Porque agora as brancas têm um peão a mais e estão ameaçando o cavalo. Mas não é ruim de jeito nenhum. Na verdade, C6 protege o cavalo e depois de D4, você quer desenvolver essas peças. D4 é um lance natural, a linha principal. Bispo D6 foi jogado pelo Gata Kamsky. E aqui já começam os problemas das brancas. Que, tudo bem, coletou madeira, colocou no bolso. O bolso tá cheio, não é tão cheio assim também, é um peão. Mas agora tem que se defender bem. Torre 1, coloca a torre em segurança, dama em H4 foi jogado, meus amigos. E agora a gente tem aqui 4 peças atacando e nenhuma peça defendendo e nenhuma peça desenvolvida aqui na... Ó, só o bispo aqui está desenvolvido, o resto está só assistindo. O que jogar, meus amigos? Já existe ameaça perigosa de ataque aqui em H2. Ah, vou jogar um H3, é a receita para o desastre. Não foi jogado na partida, mas aqui você já rasga um bispo por H3 e acabou o jogo. Good game, tá? Ah, mas aqui eu troco peça, vou amenizar o ataque. Não tem problema, depois eu coleto madeira e coloco no bolso, aqui dá pra segurar. Porque eu tive uma ideia, eu vou jogar F4 aqui e bloquear o bispo. Ou então tive uma ideia mais audaz ainda, vou jogar torre E5. Nenhuma dessas ideias funciona, tá bom? Por conta da segurança do rei tá extremamente comprometida. As pretas vão conseguir trazer mais peças aqui, tá? Então não adianta, se entregar a torre, principalmente nessa linha aqui, esquece. E se jogar um F4 achando que pelo menos aqui vai poder combater na coluna E, não consegue. A torre já chega chegando, por mais que você jogue um bispo D2, aqui as pretas conseguem capturar o peão de F, e o rei é o rei mais inseguro da história, né? Torre E6 é jogado de qualquer maneira. Ah, mas aqui eu tomo. Não tem jeito, a outra torre vai entrar para o jogo, né? Então aqui as brancas têm uma peça a mais, mas que adianta? Essas peças nem conseguiram começar a partida, né? E quando elas tentam começar, tarde demais. Por isso, meus amigos, o ataque é muito perigoso. E as brancas têm que saber se defender aqui.
O Anand segue com o lance G3, o único lance da posição. Único. Qualquer outro lance perde aqui. G3 único. Mas os problemas não acabaram. Porque agora dama em H3 foi jogado. E o que o Kamsky quer jogar? Checkmate. Ele quer dar checkmate. Vai jogar bispo G4 atacando a dama vai sair, o bispo vem para F3 e vai dar mate. Ah, mas aqui eu consigo defender, eu jogo um lance cavalo D2 e controlei a casa de F3. Não é bom cavalo D2, as pretas já ficam muito bem aqui, Cavalo F... Tem uns bonitos aqui, tem uns lances legais aqui, tem cavalo F4, ó, ameaçando mate. Aí esse peão toma, tem bispo por F4, você não consegue parar, esse ataque é imparável. Aqui não tem jeito, vai levar mate. Então, meus amigos, cuidado nesse tipo de posição, cavalo D2 perde. Por isso, o Anand joga o lance bispo E3. Aqui não é lance único, tá? Dá para tentar um torre E4, que não é muito natural. E dá para jogar um dama D3, com ideia de dama F1. Também dá. O Anand preferiu o bispo E3. Bispo G4 foi jogado e aqui o lance é único. Corda bambíssima, bambíssima. Qual é o lance aqui? Dama C2? Não, perde na hora, né? Por que dama C2 perde na hora? Porque bispo F3 vai dar mate. Ah, mas eu jogo, não tem. Não tem, vai levar mate. Por isso, dama D3 é o lance único. Porque agora sim, se jogar um lance do tipo bispo F3, você consegue segurar o mate. E aqui as brancas têm um peão a maisinho, né? Colocou no bolso. Show me the book. Aqui as brancas estão amenizando o ataque, né? Claro que ainda é difícil, mas brancas se saíram bem. Por isso, depois de dama D3, nada de bispo F3. Gata Kamsky segue trazendo peças. Torre de A em E8, tem ideia de F5, tem ideia da torre chegando também pro ataque, subida de torre. Cara, é difícil parar esse ataque. As brancas escolhem um caminho, é um peão que é tão amargo esse peão. Tem que gostar, sabe? Aquele chocolate cacau amargo com 90 de cacau. Tem que gostar, né? Porque não é possível um negócio desse. Tá aqui um peão mais amargo da história. A partida segue com o cavalo D2 agora pelo Anand, trazendo peça, finalmente ele tá soltando as peças, finalmente parece que ele vai se defender, trocar tudo e ter um peão a mais. Esse é o sonho. Mas o Gata Kamsky segue trazendo peças pro ataque, uma subida de torre perigosa. E o Anand vai pro lance A4, buscando um contrajogo na ala da dama, será que dá tempo? Bom, o Gata Kamsky segue agora com o lance dama em H5. Um lance importante que dá suporte para a casa de F5. Em algumas linhas você vai querer tirar a dama daí. A por B5 foi jogado, A por B5 e agora o Anand conseguiu um pouco mais de liberdade. Pode pensar num contrajogo no futuro. Linha importantíssima. A gente vai ver como foi importante, como é importante nessa partida o Anand ter essa possibilidade do contrajogo na coluna A. É surreal a importância disso. A gente não, por isso que essa partida é maravilhosa. A gente não percebe isso agora, mas o Anand já tá vendo lá na frente. Ele já ligou os equipamentos meteorológicos dele, já viu como é que vai estar o clima, já usou o machine learning, já fez as previsões. Ele já viu tudo que vai acontecer aqui. Segue com o lance cavalinho E4, parece um bom lance, trazendo mais uma peça, vamos trocar mais um pouco, tá defendendo a posição, tem a casa de G5, algum tipo de contrajogo, a casa de H6 está controlada, não é mesmo? Faz aqui um bloqueio também na coluna E. Excelente lance do Anand. Ataca o bispo. E o Kamsky mantém o bispo no jogo. Joga o lance bispo C7. O Anand joga com bispo D2. Mantém o bispo no tabuleiro. Traz mais uma proteção para o cavalo. E aqui o Gata Kamsky segue pesando na coluna E. Com torre de F em E8. E agora, Anand, o que jogar? Isso aqui tá perigoso demais. O cavalo não tá mais protegendo em F3. O Anand segue com bispo D1. Vai trocar a peça. Vai coletar madeira. Bispo toma, torre de E toma única, porque aqui se você tomar com a torre de A, essa pressão aqui ela tá enorme, ela tá gigantesca, né? Aqui de fato você já pode jogar inclusive torre por E4, né? Porque essa torre aqui fica na mira. Se torre por E4, torre toma, dama por D1. E as pretas têm uma posição ganha. Ah, mas aqui eu dou mate, não pode, tá em xeque, né? Não dá pra dar esse mate aí. E aí o bispo chega para defender o mate, tá? Por isso a partida seguiu com torre de E toma. Olha o detalhe. E aqui F5, rasgando o ataque Gata Kamsky. O Anand segue com cavalo G5. O Anand está fazendo todos os lances perfeitos até agora. Tá mantendo o seu peão a mais. Está conseguindo parar o ataque do Gata Kamsky a todo preço, a todo custo. Cavalo G5 foi jogado. O cavalo bem protegido atacando a torre. Rafa, será que dá para jogar um torre H6 aqui? Não foi jogado na partida, mas H4 parece segurar a bronca. Tudo bem, não é uma posição simples, mas H4 segura a bronca. O Gata Kamsky preferiu ir para confusão.
Aqui é que tá o negócio. Ele preferiu ir para confusão total. Porque agora, meus amigos, o cavalo tem que ficar vigiando essas duas casas aqui. Começa a ter ideia de sacrifício, porque se esse peão daqui alguma hora sair daí, tá caindo em H2 com sequência de mate. Começa a ficar complicado. A Nandi poderia jogar um dama por F5 aqui, não poderia? Mas é complicado, vai vir torre F8, tem ataque em F2, os computadores falam que até poderia e que até é o melhor lance, mas é difícil jogar isso aí. É difícil jogar um dama por F5 aqui. Talvez fosse o melhor lance. O Anand prefere jogar o lance cavalo em F3, mas esse lance parece bom demais, porque qual que é o pensamento do Anand aqui? As brancas têm um peão a mais e o ataque das pretas virou pá, porque agora o cavalo tá bem defendido, essa torre ficou enforcada, vai jogar torre 1, vai trocar tudo e vai ter um peão a mais. Esse é o pensamento do Anand. E contra esse pensamento, só se vier uma surpresa muito grande. As brancas estão tranquilas aqui agora. As brancas estão tranquilas. E esse aqui é o bonito da partida. Parece que esse lance aqui do Anand ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Brancas têm um peão a mais e agora vão conseguir jogar torre 1 e vão trocar tudo. No entanto, meus amigos, no entanto, o Gatacames, que agora vem com um lance surpreendente. Ele segue com o único lance da posição. Lance brilhante para evitar o torre 1. Como é que evita? Torre de 8 em E3. Meus amigos, que lance surreal foi esse? O que faz esse lance? Eu não sei, eu não entendi mais nada. Agora eu me perdi, fez bum, já não entendi mais nada. Me perdi completamente. Primeira coisa que esse lance faz, corta a conexão da dama com o cavalo. Você está ameaçando tomar o cavalo e seguir com sequência de mate aqui, tá? Vai dar mate. Por isso não dá tempo de jogar peão por torre aqui. Dama por F3, acabou o jogo, tem sequência de mate aqui. Se bispo E1, dama G2. Se dama por torre, beleza, as pretas vão ganhar. Tem muito material a mais. Por isso não dá pra tomar torre, já entendi isso, Rafa. Mas então não dá pra tomar de bispo? Mesmo problema, o mesmíssimo problema acontece. Ah, mas aqui o bispo tá defendendo em F2, tudo bem, eu trago o cavalo. Tudo bem, eu trago a torre, tudo bem, né? Mas aqui ganha de qualquer maneira. Ou vai ganhar muito material. Por isso, torre, não dá para capturar essa torre. Simplesmente não dá para capturar essa torre. Mas, e agora? Como é que o Anand escapa disso? Porque a dama tá atacada, não dá para capturar essa torre, o cavalo tá atacado, e o Gatacames que vai dar mate. Ele vai tomar esse cavalo e vai dar mate. Como é que escapa disso? O Anand tem uma saída. Lembra da coluna A do Anand? É só o que restou. Torre em A8 com cheque. Ok, rei F7, que mais? Acabou cheque. Situação de Juscelino, acabou cheque. Aqui não tem mais o que fazer. As brancas podem abandonar? Não. O Anand encontra um recurso e só tem esse recurso. Cavalo G5 com cheque, meus amigos. Cavalo E5 não adianta. Bispo por E5, acabou. Ah, mas eu dou outro cheque aqui. Não tem jeito. Não tem jeito. Rei G6, o rei tá seguro aqui. Não tem jeito. Mas o Anand encontra o lance cavalo G5. E por que que esse lance é uma pancada aqui do Anand? Por que que ele está conseguindo agora? Por que que esse lance é genial? Vou pôr brilhante aqui para o Anand também. Por que que esse lance é brilhante? O cavalo está controlando agora essas duas casas. Não dá mais para jogar dama F3. Não dá mais para jogar dama H3. Mas você fala, Rafa, mas é só tomar esse cavalo. Não dá. Porque se dama por cavalo, quem ficou cravado aqui? Essa torre. Dá pra jogar dama por E2. Essa torre tá cravada. E aqui as brancas ganham. Por exemplo, torre toma, bispo toma. E as brancas vão ganhar aqui. Tem uma qualidade a mais. Tem uma excelente posição. Por isso, cavalo G5. Você fala, ok. O Gatacames que joga o lance rei G6 e fala, beleza, acabou o cheque, acabou tudo. O Anand tá frito aqui, porque ele continua com a dama atacada. Né? Eu vou tomar esse cavalo em algum momento, vou jogar dama F3 e vou dar mate. Mas já ficou mais difícil, percebem? Porque tem que gastar um tempo para jogar rei por cavalo aqui. E você não vai jogar dama por cavalo e perder o ataque de mate. E continua não podendo tomar aqui a torre por conta de dama por H2. Sensacional, né? Por isso, meus amigos, o que jogar agora? O Anand só tem um lance, bispo por torre. Beleza, muito bem jogado. Gatacames que segue com cavalo por bispo. A torre está protegida, o bloqueio continua existindo, o cavalo não pode ser capturado por conta de sequência aqui de checkmate, tem uma bombonierzinha aqui, ó, tem esses dois para dar mate, tanto faz.
Por isso o cavalo por E3 foi jogado, não dá para tomar o cavalo, não dá para tomar a torre. A torre tá atacada, mas mais do que isso, dama tá vindo pro mate. O cavalo precisa ser capturado primeiro. É isso que tá salvando o Anand. É esse cavalo, olha a força desse cavalo em G5. E o Anand nessa posição só tem um lance bom. Você fala assim, cara, qual que é? Vou defender esse cavalo já que ele é tão forte. Não funciona. H4 não funciona porque o ataque chega e chega com velocidade. Torre G2, torre por G3, acabou, vai dar mate aqui. Vai dar mate, em poucos lances está dando mate. Não tem o que fazer aqui. Cavalo F3, dama por F3 e o mate chega com velocidade. Por isso que jogar, você não pode jogar H4, F4. F4 é dama por H2, mate em 1. Não dá para jogar também. Então o que eu vou fazer? O Anand vai para o único lance da posição. Com a torre atacada, o Anand vai para o lance genial, meus amigos. Torre em F1. Não é possível que esse é o melhor lance, é o único. Porque se você tentar salvar essa torre, acabou a partida. As pretas aqui têm um ataque em F2 fenomenal. Seguiria aqui com rei por cavalo, eliminando a defesa de F3 e não há o que você faça. Ah, vou sacrificar a torre no cavalo. Não adianta, porque está caindo em F2 e vai levar checkmate. Tá? Tinha bomboniera aqui, G2 também era mate. Por isso, meus amigos, torre F1, único lance da posição. Único. E não pense que isso é ruim porque agora cavalo não, porque aqui as brancas ficam bem de novo, tá vindo cavalo F3. As brancas estão bem aqui agora porque corta a conexão, a torre tá atacada e o cavalo tá atacado. E aqui, se tentar salvar a torre, rei por F1, o rei tá em segurança, o ataque virou pó. E o que, que o Anand tem a mais aqui? O peãozinho da marcha, ó. Sobrou o peão limpo, limpou o peixinho ali, tá fresco, só comer, né? Então, olha que bizarro, olha que bizarro. Por isso, torre F1 é genial aqui do Anand. Opa! E agora? O Gatacams, que ainda tem um sonho, ele segue com rei por G5, eliminou o defensor aqui dessas duas casas. Ele tá pensando em vir aqui dar mate. E agora, Anand, o que jogar? O Anand segue com o lance frio aqui na posição, torre em E8. Um dos únicos lances da posição. Uau! Lembre-se, continua não podendo tomar o cavalo, né? E aqui o Gatacams, então, segue com o lance F4. Meus amigos, não apenas protege o cavalo, mas tá ficando pequeno aqui pro Anand agora. E agora? O Anand vai para um dos únicos lances da posição. Dama em E4, controlou aqui a casa de F3. Né? Notem que aqui não dava para jogar um dama F3 direto porque tá caindo peça aqui. Torre por E3 simplesmente, né? Aqui as brancas vão ganhar, tá? Então não dava para jogar ali o dama F3 diretamente porque aqui as brancas estão ganhando aqui a partida. Por isso que o lance jogado foi F4. Preparando agora o dama F3 vai dar mate. O Anand joga dama E4. Não dá mais para jogar dama em F3. Não tem problema porque agora Camis que segue com F por G3, meus amigos. O Camis que está vindo com um ataque aparentemente imparável. Ah, mas eu dou cheque lá em E7, não funciona. Rei H6 acabou todos os problemas aqui. Com G6 acabou todos os problemas e as pretas estão ameaçando todo tipo de checkmate aqui. Não tem como escapar. Ah, eu jogo o peão, tá vindo, o bispo toma e acabou, né? O checkmate chega e chega com velocidade. Por isso, o que jogar nessa posição? Será que tem saída? O Anand encontra uma saída, meus amigos. Ele vai para o único lance da posição, H4 com cheque. Não. E aqui, o Gatacams que é forçado a tomar. Porque se ele jogar qualquer outra coisa, acabou o ataque em H2, não tem mais aquele ataque de mate. Você pode tomar o cavalo aqui. Não tem mais dama por H2, não tem mais nada. O ataque virou pó. As brancas conseguiram neutralizar o ataque, tem uma qualidade a mais. E o rei das pretas não tá salvo. Não tá salvo. Por isso H4 força a resposta do Gatacams que dama toma. O Anand consegue trocar as damas, mas ainda parece ter problemas. Porque você fala assim, poxa, agora é só tomar o cavalo. Na verdade, não. Isso perde por conta de G por F2 cheque. E o rei não pode tomar, porque a torre está defendendo. E se você toma de torre, cai aqui. As pretas têm um final ganho. O Gatacams que vai ganhar. Então, o que jogar nessa posição? Será que o Anand tem saída? O Anand segue com o único lance da posição, torre em E4 com cheque. Qual que é o ponto todo? Se rei G5, por exemplo, agora simplesmente F por E3, né? F por E3, tá tranquilo. Captura a peça, captura o cavalo, né? Então o que as pretas jogam aqui? Jogam o lance rei H3. E agora? A partida segue com o lance torre por cavalo, o quê?
Sim, você não pode jogar peão por conta de torre G2, seguido de torre E2 ameaçando um garfinho, não é? E se você jogar rei G1, vai, G2 de qualquer maneira chega e a torre tá atacada e aqui as pretas vão ganhar. Vão ganhar. Se der cheque mate aqui não é mate, né? E as pretas vão ganhar aqui. Estão ameaçando mate e não tem o que fazer aqui para evitar isso, né? Por isso, que confusão, meus amigos. Que confusão. Por isso, olha o lance jogado aqui do Anand. Torre por E3. E notem que agora não dá para jogar F por G2 que ganharia porque o peão tá cravado. Caraca, não é possível essa partida. Gatakames que segue acreditando, joga o lance torre por B2, mantém a torre no jogo, de repente tá tendo algum ataque aqui interessante, não é mesmo? Tá tendo algum ataque bacana. Mas e agora, Anand? Tem saída? Anand segue com torre E7, ataca o bispo. Gatakames que mantém o bispo protegido e agora o Anand tem que tomar cuidado, porque se ele quiser capturar peão ele perde o jogo com G por F2, seguido aqui de torre E2 e por incrível que pareça daqui ganha para as pretas, está ameaçando torre 1. Ah, mas eu tenho um cheque aqui, não tem problema, eu dou outro cheque, não tem problema. E agora eu volto para defender, sei lá, vou jogar aqui um... Não tem jeito, jogo aqui esse torre aqui em A7 para defender aqui o torre 1 com torre A1. Não funciona por conta de torre E6 ameaçando o mate desse lado. Ah, mas aí eu defendo o mate desse lado, agora sim eu desço a pancada aqui e não tenho o que fazer. Eu dou cheque aqui, o bispo cobre. As pretas ganham. As pretas ganham. Que bizarro, meus amigos. Por isso, o Anand não joga torre por G7. Joga F por G3, o único lance da posição. O Gatakames que segue com torre G2. O Gatakames que tem uma qualidade aqui a menos agora, mas o rei tá bem colocado, segue com cheque. Gatakames que faz algumas repetições. E muda! Joga bispo G5, põe mais problema pro Anand de novo. Põe mais problema pro Anand de novo. Você fala, não é possível, esse sofrimento nunca acaba. E não pode tomar em G7, por conta de bispo cheque. Tá só esperando aqui o erro do Anand, o Gatakames, que pra jogar esse lance e aqui acabou. As pretas vão dar mate em poucos lances. Ah, mas tem cheque aqui, tem cheque lá. Não tem problema, as pretas vão ganhar aqui esse jogo. Pode até sacrificar o bispo e promover o peão. Por isso, o Anand vai para o único lance da posição de novo, torre E5 atacando o bispo. E aqui o Gatakames que faz as contas, vê que não dá para ganhar aqui. E vai simplesmente para mais uma repetição. E ambos os jogadores concordam no empate, meus amigos. A partida perfeita, a partida preferida do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen considera essa a melhor partida da história do xadrez. Vamos ver se o relatório aqui concorda com isso ou não, o relatório do chess.com. Vamos ver a precisão dos caras aqui. E realmente, né, 96,5% de precisão, 96,9%, os caras tiveram uma precisão absurda. Nem por isso não houve erros, tá? Houve chance perdida, houve isso, então mostra que uma partida humana, não é aquela coisa robótica, né? Porque teve emoção, teve, né, tinham possibilidades e teve até mesmo lance brilhante. Pode guardar aqui, botar um quadro nessa partida, mas a maneira que o Anand escapou da derrota, ou parecia até que ia virar o jogo, e depois o Gatakames que ia atacando, quer dizer, né? Sensacional, sensacional. Então, esteja preparado se você for jogar contra o Ataque Marshall, né? Esteja preparado aí para segurar a bronca aí, porque é pesado, é pesado. Melhor jogar A4 ou D3 ali. Tá bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!